Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E a aula de número 281 é o que um clube realmente avalia. Vamos lá, de uma maneira bem direta, eu não vou falar resumida, mas o que vocês vão encontrar nessa aula de hoje é que, de fato, os clubes estão procurando quando o seu filho vai para uma avaliação ou quando ele está num jogo em si, o que eles estão observando e o que eles querem que o seu filho mostre, desempenhe, para eles poderem dar o próximo passo dentro de uma avaliação. Vamos lá. O que a maioria dos pais acredita que um clube avalia? Aqui são três pilares, tá? Que a maioria, o senso comum, acaba dizendo que os pais procuram, começando pela técnica e dribles, depois desempenho no jogo e a parte física e de velocidade. Tá? É óbvio que tudo isso aqui importa, né? E principalmente no final das contas se o atleta é bom ou não, tá bom? Mas nenhum desses é o critério principal. Então fica comigo aqui que vocês vão entender exatamente quais são os 5 pontos que esses observadores eles vão procurar. Vamos lá. Eu vou discorrer sobre cada um aqui nos próximos slides, mas eu vou passar bem de maneira rápida para você entender quais são os 5. Primeiro, potencial de desenvolvimento, isso, o quanto que ele tem para se desenvolver ainda, ser ensinável, inteligência de jogo, comportamento e atitude e ambiente familiar. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro. O clube não quer o melhor atleta da escola de futebol. Não é necessariamente aquele atleta que só se destaca no jogo ou só se destaca numa avaliação, num contexto, num treino, seja o que for. O que eles vão observar? Velocidade de aprendizado. O que significa isso? O quanto que esse atleta ele está pronto para absorver o que o treinador está passando para ele e colocar em prática. Então, esse é um ponto principal. Segundo, coordenação motora bruta. Independente da idade do atleta, o observador, o que ele vai ver? Ele vai ver o quanto que esse atleta ele tem para ser lapidado. É igual um diamante. Ele, nesse momento, ele está num nível, vamos lá, de coordenação de 0 a 10, ele está em 5. Não tem problema que ele está em 5. O que o observador vai ver é o quanto que ele pode evoluir a partir do momento que ele se apresenta. Tomada de decisão sob pressão, esse é um ponto principal, não é o que acontece que vai determinar se teu filho vai se destacar ou não, é o que ele faz a respeito do que acontece, porque todos os jogos, todos os treinos vão ter adversidade, até porque o jogo de futebol, a partida em si, ele é um eterno questão de ficar sob pressão. E é como um atleta vai se destacar, como ele vai reagir, que vai fazer a diferença. E por último ali a trajetória de evolução. Ele melhorou? Ele continua o mesmo? Ele melhorou muito num determinado tempo e depois ele ficou estagnado? Então tudo isso o observador na prática ele vai querer observar durante uma avaliação. O segundo ponto, o segundo pilar é a questão de ser ensinável, né? Essa é uma característica que eu digo que não é só apenas para um atleta profissional. É para tudo na vida. Como eu gosto de conversar e sentar para trocar ideia, que seja, com pessoas que sabem ser ensináveis, que é uma baita de uma característica. Por exemplo, você já sentou para conversar com uma pessoa que ela tem total interesse em saber o que você sabe? E quando você fala, é como se ela processasse toda essa informação e falar, entendi. E aí ela começa a executar. Então já começa a olhar, seu filho é ensinável? O que é passado para ele, ele simplesmente executa? Ele entende a ordem, o comando e dá a sequência? Ou ele fica se questionando, questiona o treinador, questiona todo mundo? Então olha aqui, ó. O que ele vai observar em minutos? Fica no processo. Quem recebe correção, ajusta e tenta de novo. De novo, ser ensinável. Olha para o técnico quando ele fala, que é do tipo, estou pronto para receber esse feedback. Pergunta com humildade, fiz certo? Esse é o caminho? É isso que era para ser feito? E aceita ser tirado do jogo sem drama. Até porque tem dia que é noite. Tem dia que esse atleta não está bem. E é natural ser substituído, é natural ele receber um feedback para ser corrigido. Agora, como o atleta reage a isso é o que faz diferença. Ó, quem são os atletas que saem na primeira semana? Vamos lá, ó. Questiona, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui indicado para você, ó. Questiona a instrução na frente dos outros, repete o mesmo erro depois de 3 correções,
fica cabisbaixo quando substituído, e aqui eu vejo muito, né, principalmente atleta que é birrento, que acha que só ele sabe, que só ele entende, que o que está sendo dito está sendo asneira, não deveria não era ele que deveria receber esse feedback, e olha para o pai na arquibancada buscando uma aprovação, né, do tipo, pai, esse cara aí não entende nada do que ele está falando, pode continuar fazendo isso. Então, ser ensinável, de novo, é uma baita numa qualidade, numa virtude. Técnica todo mundo tem. O que separa é o que o atleta faz sem bola. Aqui, lembra que o esporte, o futebol principalmente, é um esporte coletivo. Que o que vai determinar o atleta chamar a atenção do observador é o que ele faz com a bola no pé ou o que ele faz sem a bola no pé. Se ele sabe jogar a parte técnica, a parte tática, a parte física e a parte comportamental. Mas principalmente vai ser analisado de um atleta o que ele faz quando ele está sem a bola. Ele é displicente? Ele simplesmente larga a jogada? Ou do tipo, ele tem o pensamento que eu não vou voltar para marcar porque prefiro economizar energia para quando eu for atacar. Tem gente que pensa dessa maneira. Então, isso é muito observado pelos observadores técnicos. Principalmente o que o teu filho vai fazer sem a bola nos pés. O técnico avalia o atleta antes do treino começar. Aqui é a questão de postura. Postura, assim como ser ensinável, é uma coisa que vale tanto para dentro de campo quanto fora de campo. Eu não acredito na dissociação de um atleta. Eu não acredito, até de um profissional, que ele fala assim, eu sei separar muito bem a parte pessoal da parte profissional. Eu não acredito nisso. Até porque o ser humano é um ser único. Ele é unificado. Não tem como você ser uma pessoa na parte pessoal e ser outra pessoa na parte profissional. Para o atleta é a mesma coisa. O que é analisado, por exemplo, a chegada, se ele pontualidade, postura e tudo mais, aquecimento, erro durante o jogo, fora do jogo, fim de treino. Então, um atleta, aqui tem um termo que a gente utiliza, que é a formação integral sistêmica, que é o atleta ele se formar, ele entender como é que funciona o jogo dentro de campo, mas como é que funciona o jogo para ser jogado também fora de campo. E aqui, por último, clubes dispensam o atleta por causa dos pais. Talvez você não sabia disso, mas sim, todo mundo é avaliado. Até porque o fruto nunca cai longe do pé. Se eu quiser conhecer um atleta, basta eu conversar com o pai, com a mãe ou com a pessoa que o criou, que com toda certeza a criação do filho vai ser muito semelhante. Salvo suas exceções, né? Mas na maioria dos casos, o atleta é um espelho do pai, da mãe ou da pessoa que o criou. Então, por isso que vocês, sim, são fundamentais nesse processo. Vocês são pilares fundamentais na educação. Lembra que não dá para dissociar um atleta da parte pessoal da parte profissional. Não dá para dissociar o que um atleta faz dentro de campo com o que ele faz fora de campo. Então, se eu quero conhecer o atleta, basta eu conhecer a pessoa que o criou. Olha lá, o que um pai faz de maneira positiva? Incentiva sem cobrar resultado do treino. Não fala com o técnico sem ser chamado. Não comenta o desempenho imediato após o treino, até porque isso é muito ruim. Já está ali, está acontecendo, seja no treino ou seja no jogo, essa orientação não vai fazer com que o atleta evolua naquele mesmo momento. Até porque ele precisa digerir se o que ele fez é certo ou errado, e isso pode ter certeza que quando o atleta erra, ele sabe que ele errou, tá bom? E trata a derrota e vitória com o mesmo equilíbrio, porque o pai entende que isso faz parte do processo. Pai que interrompe o processo, ele grita, ele esperneia, ele quer dar orientação de fora do gramado, questiona decisões do técnico na saída do treino, né? Pelo certo ou pelo errado, quem manda é quem está ali à frente do processo, é o treinador, tá bom? Compara o filho com outros atletas, esse é o erro clássico, tentar comparar, efeito comparativo não é bom, isso não é bom. Coloca pressão de resultado em categoria de formação. Para quem já está há mais tempo com a gente, sabe que são divididos em algumas fases. Fase de formação, de desenvolvimento e de performance. Na fase de formação é onde o pai menos tem que intervir. Por quê? Porque essa é uma fase muito sensível da formação do atleta. É o que vai mostrar o que ele vai fazer pelo resto da formação. Então tome muito cuidado com isso. E aqui um caso real, vou até ler para vocês. Esse é um caso que eu mesmo posicionei aqui. Em 18 anos acompanhei uma centena de peneiras. O caso que mais me marcou foi um menino de 12 anos, tecnicamente o melhor da peneira.
Velocidade, dribles, finalização. Todos ali sabiam disso, porque era evidente quem estava vendo, falando, esse menino vai ser aprovado. Esse menino tem o diferencial. Esse menino está acima dos demais. Foi cortado na segunda semana. Motivo: o pai discutia com o técnico após cada treino, questionava as posições, reclamava do tempo de jogo, dava instruções do lado do campo. O clube não contratou o atleta, contratou a família, e a família gerava o problema. Porque, de novo, bons atletas, tá espalhado, tem vários espalhados por aí, tá? Eu costumo dizer que tem muito mais atleta querendo oportunidade do que oportunidade propriamente dita, propriamente a oportunidade gerada. É natural isso. Hoje nós estamos num país que é continental, tem mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 14 milhões de atletas buscando um lugar ao sol, buscando uma oportunidade. Então, quando um clube vai buscar um atleta para integrar suas categorias de base, eu já adianto para vocês, eles não estão avaliando só o que o menino faz com a bola no pé, eles estão avaliando o contexto como um todo. E isso tem que ficar claro para vocês, porque, de novo, o atleta, ele no primeiro momento, o que faz chamar a atenção é o que ele faz dentro de campo. Mas não é só isso que faz um atleta ser aprovado numa avaliação. Não é só isso que faz ele ter o primeiro vínculo, um contrato de formação. Não é isso. Tem um contexto como um todo. De novo, não é só o atleta que está sendo contratado, e sim a família, o pai, a mãe, o responsável ou quem cria esse atleta. Ó, saber não basta, aqui está o que muda agora, e já adianto para vocês, saber o que precisa ser feito e não fazer é o mesmo que não saber. Então, dica prática aqui, primeiro, observe seu filho no próximo treino, mas agora com outros olhos. Agora você entende o que prejudica, o que não prejudica e consegue ajudar o teu filho a dar esse próximo passo. Pergunte-se, qual o meu comportamento na arquibancada? Foi bom? Foi positivo? Foi negativo? Ah, mas o que eu posso fazer como pai? Você pode levar pompom, torcer, vibrar, tudo isso pode ser feito. E isso estimula e ajuda, tá? O que não pode fazer de maneira nenhuma é dar instrução, porque isso é papel do treinador ou do responsável pela equipe. E não mencione resultado quando o filho sair do treino, até porque eu não gosto de metas de resultado, porque às vezes o time do teu filho perdeu de 1-0, só que não corresponde o que foi o seu filho dentro da partida. Não corresponde o que foi a equipe dele como um todo. Não é isso que posiciona. Então, não fique focado em meta de resultado, e sim em meta de performance. Seu filho foi melhor na partida do que ele foi na partida passada? Ele deu mais passes, mais chutes, mais dribles? Comece a entender isso que faz toda a diferença. Você agora sabe o que 97% dos pais não sabem. Mas, de novo, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Qual que é a ação que nós estamos direcionando para vocês, pais, a partir dessa aula, tá? Para poder ajudá-los na sequência. Compartilhe essa aula com outro pai que tem um filho no futebol, porque às vezes esse pai não sabe, esse pai está entre os 97% que não sabe, e você vai poder ajudar. Quando você ajuda um outro pai a ter acesso a esse tipo de informação, o que acontece? Ele vai conseguir ajudar o filho dele, e quando ajuda o filho dele, de novo, futebol é um esporte coletivo, vai conseguir ajudar todo mundo. O que vem nas próximas semanas, né? Já na aula da segunda-feira que vem, na aula 281, já estou adiantando o conteúdo para vocês aqui, ó, a diferença entre talento e potencial, porque o talento visível pode ser uma armadilha. Show? Bom, aqui foi passado para vocês mais um conteúdo, essa foi a aula número 281, espero que você sempre esteja junto com a gente e que todo esse conteúdo que a gente passa aqui na Trilha do Futebol seja de grande valia na formação do seu filho. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem, que você já tem aqui o conteúdo qual que é, estaremos juntos mais uma vez. Beijão, boa semana para todo mundo. Valeu!